Ótima noite para você. Hoje é terça-feira, 29 de abril. A partir de agora, você está no Band Cidade que chega com esses destaques. Presidente Prudente dá início à campanha de vacinação nas escolas. Aeroporto de Rio Preto registra um aumento de 19% no movimento nesse primeiro trimestre deste ano. SESI Vôlei Bauru e Osasco disputam nesta quinta-feira a final da Superliga. E a gente começa a edição de hoje do Band Cidade falando de saúde. É que teve início em Presidente Prudente a campanha de vacinação nas escolas. A proposta da ação é ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos. A Cláudia é mãe do pequeno Rafael e aproveitou a campanha de vacinação na escola para colocar as vacinas do menino em dia. É uma excelente oportunidade de estar realizando a manutenção das vacinas das crianças, a atualização. A questão dos horários também ficou excelente, para os pais que às vezes têm uma agenda um pouquinho mais corrida, fazer aqui ficou ótimo. A campanha de vacinação nas escolas teve início nesta segunda-feira em 7 escolas municipais. Durante a semana, outras escolas vão receber o programa, que deve seguir até o dia 31 de maio, também nas escolas estaduais. A medida acompanha a estratégia do governo federal para ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de até 15 anos. Vacinação nas escolas é uma proposta tripartite do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado e o município. As vacinas contempladas são todas do calendário nacional de imunização, entre elas meningite, tríplice viral, covid, dengue. Durante a campanha estarão disponíveis todas as doses que compõem o calendário de vacinação. A orientação é que os pais ou responsáveis estejam presentes portando o cartão de vacinação das crianças. Isso para garantir que nenhuma dose fique pendente. Os pais fiquem tranquilos que eles vão receber um comunicado, vão receber o termo nos dias que a equipe de saúde estiverem nas escolas. Atualmente, a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes em Presidente Prudente está abaixo do ideal. A adesão à vacina contra a Covid-19, por exemplo, é de apenas 9,31%. A imunização contra a febre amarela atingiu 87,51%, enquanto a DTP no primeiro reforço chegou a 89,31%. Já a dose contra a influenza vacinou apenas 6,67% do público-alvo. A vacinação contra a dengue também segue com baixa adesão. Apenas 4.006 crianças receberam a primeira dose, o que representa 31,40%. Nenhuma delas atingiu a meta de 90% de vacinação. O objetivo também é melhorar a nossa cobertura vacinal, melhorar esse acesso também à vacina às crianças e, além do mais, reduzir as doenças imunopreveníveis que as crianças adoeçam por falta de vacina. Para os pais, a iniciativa facilita o dia a dia e é um incentivo a mais para manter a caderneta de vacinação dos filhos em dia. Deixar bem atualizada, para questão de prevenção mesmo. Em outras cidades, como Marília, por exemplo, a vacinação nas escolas começou na semana passada. Olha, uma onça parda foi resgatada na manhã desta terça-feira na rodovia BR-153, na região de São José do Rio Preto. A ação foi feita pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros. A Mariane Dias conversa comigo ao vivo e tem as informações pra gente. Que susto, hein, Mari? Boa noite. Boa noite, Utonei. Boa noite a todos. Um verdadeiro susto. Esse animal foi atropelado na BR-153 hoje por volta das 8h30 da manhã. O motorista de uma caminhonete acabou informando essa situação para as equipes da Polícia Rodoviária Federal. O animal conseguiu se arrastar e ficou às margens da rodovia Transbrasiliana. As equipes do Corpo de Bombeiros também foram até o local para imobilizar o animal, que estava com vários ferimentos, com várias fraturas expostas. É um animal macho de 50
30 quilos. Ele foi encaminhado para o Zoo Botânico aqui de São José do Rio Preto, onde segue sendo acompanhado pelas equipes de veterinário, viu, Tonei? Segundo a médica que acompanha o caso do animal, é considerado grave, mas ele segue sendo assistido pelas equipes também veterinárias do local. Já as equipes da Polícia Rodoviária Federal e das equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente para tentar aí salvar o animal com vida. E o Tonei, só para reforçar essa questão de animais em perímetros urbanos, somente o ano passado todo, o Zoo Botânico aqui de São José do Rio Preto resgatou mais de 1.400 animais vítimas de acidentes em rodovias aqui na nossa região, Tonei. Esse é um trabalho importante feito em São José do Rio Preto, né, Mari? Obrigado pela sua participação por enquanto. Daqui a pouco a Mari volta com mais informações para a gente dentro do Band Cidade. E a gente faz agora aquele giro por outros municípios do interior paulista para saber o que foi destaque por lá nas últimas horas. A Estância Turística de Olímpia projeta a chegada de 66.785 visitantes durante o feriado prolongado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, com uma taxa de ocupação hoteleira estimada em 67,09%. Os dados foram divulgados pelo Observatório do Turismo de Olímpia, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo. Desde o início da implantação em Marília, no dia 10 de fevereiro, os 3 polos de atendimento aos pacientes com qualquer sintoma de dengue já fizeram mais de 30 mil atendimentos em 75 dias de funcionamento. Até o final de semana, foram realizados mais de 30 mil atendimentos, uma média superior a 402 por dia. O número de doações no Hemocentro de Rio Preto e Hemonúcleo de Catanduva despencou nos últimos dias. Devido ao feriado prolongado de Páscoa e também às mudanças no clima, o movimento diminuiu cerca de 30%, reduzindo de 70 doadores para 50 doadores por dia. Essa queda tem interferido diretamente nos estoques de sangue dos tipos O positivo, O negativo e A negativo. As equipes do Tático Ostensivo Rodoviário apreenderam 2.750 óculos sem nota fiscal, sendo transportados dentro de um carro, na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Renó, na região de Santa Cruz do Rio Pardo. De acordo com a polícia, a mercadoria veio do Paraguai e foi levada para a Receita Federal de Bauru. Os óculos foram avaliados em quase R$10 mil. E no próximo bloco, um trabalhador foi resgatado por colegas após ficar pendurado em um prédio em construção na cidade de Catanduva. Não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Até já. Sete horas em ponto, estamos de volta e um trabalhador foi resgatado por colegas após ficar pendurado em um prédio em construção na cidade de Catanduva. Eu vou conversar mais uma vez com a Mariane Dias, ela que tem as informações. Ainda bem que os colegas agiram rápido, né, Mari? Informação muito rápida, Eutonei. Por sorte, esse funcionário não se feriu. Ele ficou pendurado após o andaime em que ele estava durante a construção de um prédio em Catanduva cedeu. Durante este incidente, os outros funcionários conseguiram agir rapidamente, puxando esse funcionário que estava na corda
para dentro da construção, né? Para dentro da obra. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram posteriormente, mas o homem já havia sido resgatado. Então, vale ressaltar também essa questão do uso, né, de EPIs, de todos os paramentos de segurança, principalmente nessa questão envolvendo a construção civil, né, e o Tonei. Então, foi um verdadeiro susto. Por sorte, ele não ficou ferido, foi resgatado pelos amigos. Foi somente um susto mesmo que aconteceu neste sábado em Catanduva. A empresa construtora sobre este prédio, né, não se manifestou sobre este incidente que aconteceu, viu, Tonei? Ainda bem que esse trabalhador estava todo equipado, né, com os equipamentos necessários, né, Mari? E evitou uma tragédia ainda maior, também graças aos colegas dele, né? Obrigado pela sua participação, viu, Mari, aqui no Band Cidade. Uma ótima noite para você. E a gente aproveita para conferir como fica a previsão do tempo para amanhã em algumas cidades da região. A quarta-feira será de temperaturas amenas em diversas cidades do interior paulista. Em Andradina, os termômetros oscilam entre os 14 e os 22 graus. O dia será de sol com muitas nuvens. Em Potirendaba, não há previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre os 17 e os 27 graus. Em Promissão, a mínima fica em 17 e a máxima 26 graus. O dia será de sol com nuvens. Em Santo Anastácio, os termômetros oscilam entre os 18 e os 26 graus. Em Bastos, não há previsão de chuva e os termômetros oscilam entre os 17 e os 26 graus. E a seguir, caminhão é apreendido na região oeste paulista, cheio de mercadorias, sem nota fiscal. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade. A movimentação de passageiros no aeroporto de São José do Rio Preto cresceu 19% no primeiro trimestre de 2025. A alta também foi registrada no número de voos e no volume de cargas transportadas em comparação com o mesmo período do ano passado. Malas prontas e movimento intenso no aeroporto de Rio Preto. O local encerrou o primeiro trimestre de 2025 com alta expressiva em todos os indicadores operacionais. Segundo a ASP, o terminal aéreo atendeu 205 mil passageiros nas 2.179 chegadas e partidas regulares operadas nos meses de janeiro a março, o que representa um aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2024. Isso mostra a retomada no setor, a confiança que os passageiros têm tido em retomar as suas viagens e a importância do aeroporto, né, dentro da malha do estado de São Paulo. Então, assim, a infraestrutura está pronta para receber os passageiros, os clientes, e o nosso compromisso é cada vez mais oferecer um serviço e que possa propiciar o aumento dessa demanda. Hoje nós contamos com voos que partem de Rio Preto para praticamente todas as capitais do país, principalmente aqui dentro do estado de São Paulo, com voos diários para Guarulhos, Congonhas, Viracopos, mas também temos voos para o aeroporto de Belo Horizonte, Confins. E aos finais de semana a gente tem um alto número de voos direto para o Nordeste, que a gente chama de voo charter, onde também a ocupação está muito boa. O aeroporto de São José do Rio Preto é o quarto com maior número de movimentos do estado de São Paulo entre embarques e desembarques. Ele fica atrás apenas de Guarulhos, Congonhas e Viracopos. Já no quantitativo de operações, o incremento foi de 29,4% em comparação com o mesmo recorte temporal no primeiro trimestre do ano anterior. A ampliação no volume de pousos e decolagens reforça o papel do empreendimento na conectividade do interior paulista com os principais destinos do país. Nós retomamos dois voos para Belo Horizonte desde o final do ano passado. Temos aos sábados um voo para Cuiabá, que é um voo novo, começou esse ano, e tivemos também o acréscimo de mais uma frequência entre Rio Preto e Congonhas, operado pela Gol. Hoje estamos também com 2 voos diários para esse destino, além das demais operações que a gente conta, com uma média entre 14 e 16 voos diários regulares aqui do aeroporto de Rio Preto. O perfil dos passageiros em Rio Preto é empresarial.
Nós fizemos algumas pesquisas e mapeamos o perfil do cliente nosso aqui de Rio Preto. Ele se diferencia um pouco do perfil do aeroporto regional. Geralmente as pessoas partem do interior para grandes capitais para fazer conexões e para outros centros. Aqui em Rio Preto nós temos uma pesquisa, identificamos que mais da metade do nosso cliente, ele tem como destino final a própria cidade de São Paulo. E a gente volta a falar de segurança pública aqui no Band Cidade, porque um caminhão foi apreendido na região oeste paulista, cheio de mercadoria, sem nota fiscal. A Yasmin Sanches tem as informações ao vivo para a gente e atualiza tudo. Yasmin, boa noite para você. Boa noite para você, Tonei. Boa noite para todos que nos acompanham. Pois é, um homem de 58 anos foi preso após transportar de maneira ilegal mercadorias sem nota fiscal, mercadorias eletrônicas. O caso aconteceu no quilômetro 616 da rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, os agentes estavam fazendo uma fiscalização de rotina quando abordaram esse caminhão. E ao fiscalizar dentro do baú desse veículo, encontraram então um fundo falso que continham aí 1.030 celulares, além de 46 carregadores e 10 relógios. Essa mercadoria, eu Tonei, foi avaliada em um pouco mais de R$1.600.000, então bastante coisa e um valor muito alto, também um valor milionário. Esse motorista de 58 anos é morador de Presidente Prudente e foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, onde a mercadoria e o caminhão ficaram apreendidos. Esse motorista não tinha antecedentes criminais. Foi arbitrada então uma fiança de R$3.000 que ele pagou e vai responder agora por esse crime de descaminho em liberdade. Tonei. Yasmin, obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma ótima noite para você. E terça-feira, você sabe, né? Tem as cotações agropecuárias aqui no Band Cidade. Veja aí. A arroba do boi gordo está cotada em R$320 em Araçatuba e R$334 em Andradina. A arroba da carne suína está cotada a R$165 no estado. A tonelada da cana-de-açúcar fechou a R$130,22 no campo e R$145,46 na esteira. A saca de 60 quilos do milho seco está cotada em R$ 69,00 em Assis e R$ 75,00 em Avaré. A soja em grão saca 60 quilos é cotada em R$ 127,00 em Ourinhos e em Rancharia. Nova linha de produtos. A bateria Steel na Casa Maia. 60 anos em Prudente. Estamos de volta e a gente fala agora de esporte. Olha, estão abertas as inscrições para a corrida da Band Futurun 2025, etapa Speed Zone Bauru. A prova será realizada no dia 25 de maio e a largada vai acontecer no Parque Vitória Régia. As inscrições podem ser feitas pelo site incentivoesporte.com.br. A realização é da Band Paulista, com a organização da Sujo de Barro, com o patrocínio da Foot Fanatics e também da Fila, uma das maiores marcas esportivas do mundo. Serão 5 corridas este ano, hein? E olha só, o nosso kit será o mais completo da região, com camiseta da Fila, kit e experiências pré e pós-prova. E a corrida, claro, terá transmissão ao vivo da Band Paulista para 324 cidades. E olha, depois de uma hegemonia mineira pela primeira vez na história, o SESI Bauru conquistou uma vaga na final da principal competição do vôlei brasileiro. A decisão da Superliga será na quinta-feira em São Paulo contra o Osasco. Com uma rotina intensa de treinos desde a semana passada, a equipe do SESI Vôlei Bauru está empenhada na preparação para a grande final. Estamos treinando desde sexta, né, já pensando no adversário, né? Na sexta ainda não tinha definido ainda o adversário, aí no sábado a gente já sabia quem era, o Osasco foi para a final, então agora já tem sessão de vídeo, já entramos na rotina aí, já preparando o time para a grande final. O SESI Vôlei Bauru se prepara para a disputa final da Superliga Feminina, que será contra o Osasco nesta quinta-feira no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
A final será decidida em jogo único e o time bauruense está confiante e cheio de expectativas para o grande duelo. As expectativas sempre boas, né? São maravilhosas. Eu acho que a gente trabalhou tanto para chegar nesse momento, né? Eu acho que não só a gente, né? Acho que todas as equipes trabalham para o mesmo momento. Só que a gente conseguiu chegar com muito esforço. A gente sabe o quanto que é, eu não vou falar que é sacrifício, né? É doação, né? De abdicar de folgas, de final de semana, de estar com a família e dores, enfim. Então esse é o momento que a gente mais queria e eu acho que todo mundo está bem animado, bem confiante, né? Acho que em primeiro lugar tem que estar com confiança lá em cima. No sábado, foi confirmado que o Osasco será o adversário do SESI. Desde então, a equipe segue focada intensamente nos treinamentos em busca da melhor preparação para o confronto. A gente está se preparando, como a gente veio se preparando a temporada inteira, com muita alegria acima de tudo, né? Porque disputar uma final traz muita alegria para a gente, para a cidade toda, para todos os torcedores, para os nossos familiares. Então, assim, a concentração total, agora a gente já sabe o nosso adversário, estudar bastante, já fizemos alguns jogos contra eles também. Então, acho que é muita concentração, treinamento forte, foco total e é isso. O confronto promete ser épico. Após 8 anos de domínio mineiro, SESI, Bauru e Osasco quebraram a tradição e garantiram lugar na grande final. Nosso time é um time bem empenhado, desde o começo a gente conversou sobre isso, que isso era o mais importante. Se a gente tivesse empenho, esforço, dedicação, as outras coisas viriam, né? Então já foram 3 campeonatos, terceira final, então a gente está conseguindo conquistar os nossos objetivos. Espero que a gente chegue bem no dia do jogo, final jogo único, né? Que a gente desempenhe bem o nosso papel lá no jogo. Boa sorte, então, ao SESI Bauru, um jogo dificílimo na quinta-feira e que venha o título, né? E por hoje é só, mais informações lá no bandmulti.com.br. Não esqueça de baixar o Band Play para que você possa acompanhar toda a nossa programação. A gente se vê amanhã, 10 para 7 da noite. Até lá!